Olá, estamos iniciando um momento muito especial para a Osper Agency. É o nosso primeiro podcast dessa temporada, então nós escolhemos uma pessoa muito especial para iniciar essa temporada. E aí eu vou anunciar para vocês aqui. Ela participa de concursos de beleza desde os 15 anos de idade. Ela é da cidade de Limoeiro do Norte e ela também é estudante de moda e Miss Ceará. Com vocês, Adelina Castro. Muito bem-vinda, Adelina. Prazer, prazer, muito prazer. Que honra estar aqui hoje, partilhando esse momento com vocês. Achei que ter uma conversa super bacana, esse bate-papo vai fluir bastante. Que maravilha. Gente, seguinte, a Adelina tá falando a diferença entre uma modelo e uma Miss, porque até então, confesso pra vocês, que pra mim era a mesma coisa. Eu não sabia distinguir. Pra mim, todas as Misses eram modelos, e a Adelina acabou de participar recentemente de um concurso de Miss, que é o Miss Será Terra Brasil, e eu queria que ela explicasse essa diferença. O que é uma Miss e o que é uma modelo, Adelina? Muitas pessoas eles têm essa ideia errada, que toda modelo é Miss ou que toda Miss ela é modelo, mas são nichos totalmente diferentes. Até porque você ser modelo é você fazer campanhas publicitárias para marcas, para alguma loja específica e você vender um produto. Quando você é Miss, você carrega consigo uma responsabilidade de estar representando um povo, seja ele um município, um estado, uma nação. E com isso vem diversas atividades para que você possa cumprir com o Miss e também participar, ter uma forma participativa bem significativa com a sociedade. Porque é mais ou menos aí até vou dizer dessa forma, fazer um comparativo, como um cargo político, porque você acaba se engajando em projetos sociais, em projetos ambientais, você tem que estar sempre apta a receber pessoas, a estar sempre sorridente, fazendo foto, porque você é uma figura pública e que você representa uma sociedade. E essa sociedade, por você ser a representante, ela vai querer cobrar de você, vai querer fazer foto com você, vai querer que você faça o melhor possível naquele ano, porque é somente um ano de reinado. E nesse um ano de reinado não vai ter outra representante, vai ser você. Então isso é muito importante e diverge totalmente do lance com o modelismo, que já é aquela pegada em você fazer fotos, vídeos, você vender um produto. Entendi, agora ficou claro pra mim. Pra mim, que a modelo, ela teria um tipo de expressão através de um concurso de Miss. Ela poderia ser uma Miss de passarela, ou uma modelo de passarela, uma modelo comercial e também uma Miss Brasil. Mas agora ficou absolutamente claro. Entendi a É diferença. porque até mesmo na própria área de modelo tem diversos nichos, né? Tem modelo fotográfico, tem modelo de passarela, e aí tudo vai divergir de acordo com o teu biotipo, de acordo com a tua vocação, do que você gosta também de fazer, porque não é toda modelo fotográfica que é modelo de passarela. E não é Uhum. todo modelo de passarela que faz campanhas fotográficas. E da mesma forma, Miss. Tem diversas Misses, fato, assim como eu, que somos representantes da beleza, somos representantes carregando um título e que o nosso trabalho é fazer campanhas publicitárias, seja ela fotos, vídeos ou até mesmo participar de programas de televisão. Muito bem. Adelina, eu quero fazer uma retrospectiva de alguns momentos que você viveu nesses últimos 2 meses, que foi quando eu conheci a Adelina. Ela fez parte de um projeto, eu tenho um spa, e ela participou de alguns procedimentos nesse spa durante esses 2 meses, que era a preparação desse movimento, né? Do Miss Brasil. E aí, eu quero te levar para um ponto específico, entre outros pontos que a gente vai conversar aqui, mas aquele momento em que você tava na reta final, assim, no último dia, no dia da competição, e que era a decisão final entre o primeiro e o segundo lugar. O coração tava aqui, assim, gente, eu tava sem voz, o coração tava batendo, eu já não tinha mais fôlego pra poder estar ali, porque é uma emoção muito grande, assim, pra quem acompanhou e tava a família dela, estavam os amigos, pessoas próximas. Mas eu queria saber, aquele momento em que você iam anunciar o primeiro e o segundo lugar,
quais foram os sentimentos, as sensações, as imagens mentais que se passaram na sua cabeça naquele exato momento? Eu fiz uma leitura, eu tava tentando adivinhar o que estava rolando ali. Vamos ver se confere. O que se passou na sua cabeça e nos seus sentimentos naquele momento, Adelina? Ó, as pessoas que não conhecem os concursos de beleza talvez nem tenham ideia do quão emocionante é estar ali na torcida por alguma candidata. E tem diversas brigas entre torcidas, isso é fato. É que nem Copa do Mundo mesmo, principalmente porque era um concurso a nível nacional, né? Era o maior concurso nacional que temos hoje em dia no nosso país, televisionado pela Record. Então é um concurso com uma repercussão gigantesca. Tinha torcida de todas as candidatas de todos os estados, e nós, cearenses, pela primeira vez, tivemos a honra de sediar esse evento, o que já traz uma riqueza, uma valorização muito grande para o nosso estado. Eu, sendo anfitriã, também foi uma responsabilidade gigantesca de apresentar o meu estado, de mostrar a essência do meu povo. Então, estar ali em segundo lugar, segurando as mãos da primeira entre uma ou outra, foi um sentimento muito de gratificação, foi um sentimento de dever cumprido, onde eu pude olhar todas as pessoas vibrando fortemente, até porque eu estava no meu estado, tive essa grande vantagem, então eu tive uma torcida assim, não dava nem para comparar, porque eu estava em casa, né? Então, ver aquelas pessoas vibrando com cartaz, realmente uma loucura. Você passa assim na sua cabeça um misto de emoções, que o maior deles é gratidão. É gratidão de você ter aquelas pessoas ali acreditando no teu potencial, lutando por você, brigando por você, porque aquelas pessoas, elas estavam ali realmente sendo sinceras e pondo todas as energias. Tipo, vou dar um exemplo do final. Quando acabou o concurso, veio diversas pessoas fazer foto com a gente lá em cima do palco. E aí eu tava no canto direito do palco. Eu ainda nem conseguia andar assim pra frente do palco pra gente poder fazer as fotos oficiais. Porque de repente já tinha tipo uma multidão assim de gente ao meu redor querendo fazer foto. E eu amei isso, eu amo isso. Mas veio uma pessoa chorando pra mim, eu não me recordo quem era, porque tinha muita gente. E ele falava que ele tinha vindo de muito longe, eu não lembro também qual município que ele veio, mas ele tava chorando, ele falou assim: Adelina, eu viajei 300 e poucos km pra estar aqui hoje, torcendo por você, eu preciso tirar uma foto com você, pra mim, você é a minha Miss Brasil. Então eu acho que aí foi a minha vitória. Eu ganhar o concurso não foi eu estar com a faixa de Miss Brasil Terra ou com a coroa, mas sim ver todo aquele povo torcendo e vibrando a cada passo, a cada fala que eu dei. Aquilo ali foi a minha vitória. E, independentemente do resultado, eu estava grata e completa por tudo que eu fiz. Caramba! E quando eu te vi naquele momento lá na frente, né, a sensação que eu tive, eu acompanhei essa jornada, essa trajetória do Miss, e foi muito desafio, foram muitas provações, foi muito trabalho físico, né? Porque tem que mostrar um corpo ali na frente no dia, um corpo mais esguio, tem todo um trabalho sendo feito ali com as marcas e comparecer em presenças VIPs nesse período de tempo. Então eram 14, 16 horas de trabalho por dia, além dos compromissos, né? Que tinham Miss. Mas a sensação que eu tive, sua, lá na hora, é de assim... Ai, que alívio. Foi exatamente essa sensação, porque uma preparação, ela requer muito da pessoa. Ela te tira muitas energias em diversos âmbitos, porque você tá ali se doando 100%. Pelo menos eu, falando por mim, como a Miss Ceará Terra, eu parei a minha vida durante meses. A partir do momento que eu fui coroada como Miss Ceará Terra, aquilo ali se tornou a minha missão de vida até o último segundo, até eu cumprir ela 100%. Então isso, eu encaixava o que eu podia e o que eu conseguia como lazer, como trabalho,
depois de cumprir os meus deveres como Miss, que no caso era sempre estar fazendo procedimentos corporais, porque isso você deve saber, acho que a maioria das pessoas que fazem procedimentos corporais sabem que o resultado não é da noite pro dia, então é uma sequência e eu tinha que fazer a progressão dessa sequência para que eu obtivesse bons resultados. E, além disso, eu precisava estar em constante comunicações com os meus parceiros, porque eles que fazem acontecer. Eu tô aqui, mas atrás de mim tem uma multidão de pessoas que fizeram acontecer tudo o que aconteceu em cima daquele palco. Eu sou apenas um certo fantoche de um trabalho desenvolvido por diversas pessoas. E isso requer muitas cobranças de várias pessoas. Isso requer muitas práticas de passarela, isso requer muitas práticas de oratória, muito speak training, que você tem que treinar demais, muitas aulas de inglês. E isso requer tempo, tudo isso requer muito tempo. Então, eu não tinha tempo para nada. Lazer, eu acho que foi uma coisa que eu abdiquei do meu lazer durante essa minha preparação para o concurso. Não me arrependo. Eu acho que foi altamente significativo e importante. Foi necessário essas abdicações para que eu obtivesse o resultado que eu obtive, que para mim foi o melhor possível, porque Deus sabe o que faz. Então, se aquele título não foi destinado a mim, é porque coisas melhores virão. E eu fiz a minha parte. E eu vi que os meus cearenses, as pessoas que eu estava representando, se sentiram altamente representados e gratos. Eu recebi diversas mensagens essas que eu nem consegui responder ainda. Imagina. Eu tenho muita mensagem na minha DM ainda, muitas, que eu não consegui dar de conta de responder. E olha que a minha assessora, ela também estava com o meu Instagram. Então, tava eu e ela tentando responder todo mundo, mas não dava. Foi uma surra de mensagens positivas, mensagens de carinho, de boas vibrações. E eu só queria focar em dar o meu melhor e fazer a melhor representatividade que eu pudesse ali em cima daquele palco. Quero só destacar um ponto interessante, que teve um dia que antecedeu o dia do evento em si, que foi uma preliminar, que era como se fosse um ensaio, né? Eu quero dar um destaque para uma pessoa que estava lá nesse dia, que é a Gleidiane. Gente, é a melhor torcedora do planeta Terra inteiro. Tava sendo filmado, as outras misses estavam lá também com as suas famílias, com os seus representantes, mas não tinha pra ninguém. Foi a melhor torcedora que eu vi na vida. Quando eu for fazer alguma coisa, eu for apresentar em público, eu vou chamar a Gleidiane assim, porque ela é a Miss torcida, porque foi sensacional. A gente acho que entrou nesse clima, a família, todo mundo com cartaz assim. E eu acho que esse momento também foi importante pra você se gerar uma certa confiança, né, Adelina? Aquele momento que antecedeu o dia do evento, você ter a oportunidade de estar com as pessoas, deve ter sido para você uma forma de receber essa energia e dia seguinte, valendo. Não, com certeza. Você ter a tua torcida ali vibrando por você é dificilmente não ser um combustível. Porque eles exaltam a tua energia, eles elevam a tua energia e é aquela torcida saudável, é aquela torcida onde vão torcer por mim, mas não vão menosprezar nenhuma outra candidata, porque ali a gente estava competindo de igual para igual. Então, da mesma forma que eu estava jogando em casa, eu tinha toda a torcida do mundo para mim, eu sabia que tinha meninas que não tinham um pé de pessoa lá. Tu tá entendendo? Então, ter a minha torcida consciente, isso daí já diz muito sobre mim, sobre o meu povo, sobre a receptividade das pessoas e a compreensão também do meu estado com as outras participantes. Isso é muito importante, porque eu já tive de ver diversas competições onde candidata subia lá em cima, candidata tal. Aplausos, aplausos, aplausos. Quando chegava uma candidata, o pessoal chegava a vaiar,
Sabe, aquele clima chato. Aquela competição feminina desnecessária, né? Desnecessária, totalmente desnecessária, até porque ali quem vai decidir não é a gente, né? Não somos nós que tá ali no palco. Não somos nós, não é a torcida que vai fazer alguma decisão. Quem vai fazer alguma decisão é a banca de júri. E acabou, e pronto. Isso só remete a eles. O resultado é consequência de ações, de atos, de decisões e do destino, da opinião com certeza. Também dos que estão ali participando, né? Com certeza. Teve um outro episódio que antecedeu, né, esse dia. A Adelina, ela nunca teve histórico de acne. E semanas antes do evento em si, começaram a aparecer muitas acnes, mas assim, uma coisa assim absurda. E ela estava em tratamentos estéticos, ela estava fazendo vários procedimentos. Então assim, gente, foram problemas como esse, por exemplo, que aconteceram. Foram muitas coisas para que nesse dia ela pudesse estar ali plena, bonita, representando o estado, representando as marcas que estavam patrocinando. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Adelina, é o seguinte. Nesse período que você viveu toda essa experiência, com todos esses desafios, com todas essas provações, o que você acha que foi o seu grande ganho interno, assim? O que você acha que foi, primeiro, o seu grande desafio nesse período? E depois o desafio, o que você acha que você ganhou internamente com todo esse processo? Eu acho que tudo vai se resumir ao autocontrole. Porque eu já me considero uma pessoa que tem um autocontrole bem positivo. Só que você ser Miss é você estar vulnerável. Eu não sei se você concorda comigo, mas ser Miss é você estar vulnerável a quaisquer críticas, a pessoas que vão tentar te atingir de todas as formas possíveis, a cobranças que não são necessárias, a pessoas que tentam te desmotivar e mexer com o teu psicológico, e você tem que estar o tempo todo sorrindo. Você não pode contestar, você não pode usar de uma maneira mais robusta, brusca, agressiva para responder alguma coisa, porque você já vai estar saindo daquela skin de classuda, daquela skin de Miss. Você tem que saber ouvir. Então, você ser Miss é você ser vulnerável. Então, você tem que lidar com a vulnerabilidade. Você tem que saber dosar ela. Você tem que dançar com ela. E aí, o autocontrole entra nisso. Porque o autocontrole ele vai distinguir o que é que você vai absorver, como você vai lidar, quais são as suas ações diante aquela situação, porque também não é fácil. Você tá sendo o tempo todo julgada, literalmente. Mas a gente não deve julgar corpos, mas a gente não deve julgar. Mas a gente tá ali para ser julgada. Olha que vulnerável. Que vulnerável você fica, porque você está ali parada numa prova de melhor corpo para 6 jurados, 8, 12 jurados decidir se o seu corpo é bom ou não. Se o seu corpo está bonito, torneado ou não. Tem 8, 6, 12 jurados para decidir se você desfila bem, se você fala bem. Exemplo, uma prova de entrevista daquela. Uma prova de entrevista, como foi feita, como foi realizada no Miss Brasil, foi uma prova de entrevista altamente atacante. Ela deixou todas as candidatas, todas, não teve nenhuma que não ficou, foram todas. Aquilo ali foi agressivo. Foi de uma certa forma assim, bem agressivo. Não tinha como você ter um conforto, não tinha como você ter uma acomodação. É você saber que ali você está sendo julgada pelo que você vai falar, pelas 3 perguntas que vão fazer, que você tem que dar uma excelente resposta e ainda responder em inglês. Então, assim, aquela pressão ainda transmitido para todo o país não é brincadeira. Isso é muito vulnerável. Então, assim, as meninas que travaram,
que não conseguiram responder, não porque não sabiam responder, não porque não estavam aptas a responder, mas por ser uma pressão tão forte, tão massacrante naquele momento de os jurados perguntarem aqui, você nem olhar para o jurado, você tinha que olhar para a câmera, porque estava sendo feita uma transmissão ao vivo. Então, tu tinha que pegar o microfone, olhar para a câmera e ouvir a pergunta. Então, assim, eu não consigo descrever a sensação, porque eu acho que isso é uma sensação muito única, essa prova de entrevista, o que é totalmente diferente da pergunta da final. Porque ali é uma prova de entrevista. Ali você tem pessoas que são aptas e capazes para poder te julgar. Tem pessoas ali que são speak trainings, professores de oratória, são jornalistas. Tinha jornalista lá, tinha psicóloga lá. Então, todos eles avaliando o teu emocional, a tua resposta, a tua dicção, a tua inteligência e tudo isso em 3 minutos, que você ainda tinha um tempo a ser batido. E a gente está falando de autocontrole e eu quero ressaltar uma coisa que para mim ficou muito forte nesse convívio com a Adelina. Eu trabalho com programação neurolinguística há 20 anos. Eu preparo pessoas para situações onde elas vão precisar de autocontrole para a vida, para o trabalho, para outras esferas. Mas em alguns momentos, o nível de autocontrole dela era superior ao meu. Eu falava assim, Adelina, parabéns, você me superou nesse quesito, porque ela tem um autodomínio, uma capacidade de suportar um nível de pressão que pelo meu temperamento eu não teria. Então, assim, parabenizá-la também por isso, porque acho que foi uma prova da capacidade de se autoconhecer e desse fator de autocontrole. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta também. Teve um momento que foi o meu momento, assim, do desfile, que aquele momento ali era o que eu tava mais esperando, porque a prova de inglês dependia, como você falou, de vários aspectos, né? A parte emocional, a parte da avaliação das pessoas que estavam ali fazendo parte da bancada, o que iria ser perguntado, eram muitos fatores, mas tinha um momento que eu tava esperando muito, que era aquela pergunta final que é feita, que ela vai falar, né, assim, a opinião dela sobre um assunto, tira-se um tema ali. E na hora que veio, eu tava ligado em cada detalhe, assim, no telão, né? Aí tirou o papelzinho e veio autenticidade. Gente, eu não vou nem dizer o que se passou na sua cabeça naquele momento que você tirou aquele papel, deu um sorriso e falou sobre autenticidade. Eu gargalhei muito na minha cabeça. Assim, eu fui a última, né, dentre as 7 candidatas, porque o top 7 puxaria a hashtag da caixinha e você teria que, em 30 segundos, argumentar aquele assunto. E podia vir qualquer assunto para mim. Vai que viesse, assim, um assunto de infraestrutura, de não sei o quê, as placas... Sabe, assim, gente, agora eu vou ficar por último? Não acredito. Pois foi de uma por uma, e eu assim, minha nossa senhora, só aqui no meu Uramanã, muitas orações. Nem escutei nada do que as meninas estavam falando, qual eram as hashtags delas, não ouvi nada. Mas quando eu fui lá pra frente pegar o último papel que restava e eu puxei o papel, eu olhei o papel aqui e veio a palavra autenticidade, gente, eu gargalhei. Porque se tem uma coisa que eu me considero, é autêntica. Então não existia um tema melhor para eu pautar com mais convicção e poder de fala do que a autenticidade, que é algo que eu me considero. E além de me considerar, eu ainda estava representando um povo autêntico. Então não era só sobre mim, era sobre a minha representatividade, sobre o meu cearense, que é um povo autêntico, único, de um humor elevadérrimo. Quem não tem o cearense como aquele humor divino, aquela forma de levar a vida
com uma resiliência singular e uma autenticidade. Você vai achar um cearense em todo canto do mundo, gente. E todo mundo é do mesmo jeito, é autêntico, porque faz parte da nossa essência. E eu tenho certeza que eu consegui transmitir isso dentro do concurso. E aquela palavra ali foi a minha virada de chave do Deus estar comigo o tempo inteiro. Porque caiu a minha palavra para mim. Eu estava confortável. Ali não existia uma palavra melhor para definir como eu estava ali segurando aquele microfone em cima daquele palco. É conforto. Eu estava confortável naquele momento. E o que eu fiquei muito feliz, né? Porque o concurso ele tem uma temática, né? Miss Ceará, Terra, Brasil, que fala sobre sustentabilidade, sobre impacto global. Toda a temática do concurso tem a ver com isso. E no momento você conseguiu não só ter uma dicção, uma oratória, um semblante calmo, tranquilo, diferente das outras participantes, mas você incluiu, né, esse tema que era realmente o mote dessa competição, desse evento. Então, eu fiquei muito satisfeito por conta dessa confluência, desse conjunto de coisas que aconteceram. A gente tinha falado, até na semana do concurso, que pessoas que são autênticas são magnéticas. Pessoas que conseguem ter a sua autenticidade, a sua verdade, elas atraem mais pessoas. E a gente falou muito disso nesses dias e a palavra que veio foi exatamente a palavra autenticidade. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas puxando um aspecto desse comentário, Adelina, você teve no seu projeto para apresentar a sua representatividade do nosso estado, um projeto social, né, que era uma das características que você precisaria ter para poder fazer um bom trabalho e você tinha que escolher um projeto social. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto também. Pronto. Esse projeto ambiental, que ele foi desenvolvido juntamente com o Ministério do Meio Ambiente e a Marinha do Brasil, ele é um projeto que ele é recente, ele é novo, mas que ele vem criando uma demanda, uma importância muito significativa atualmente, porque é um problema que está acontecendo aqui na nossa costa cearense. O que está acontecendo? Existe um peixe que se chama o peixe-leão, que ele desequilibra o nosso ecossistema marinho. Ele mata algumas espécies muito significativas, muito importantes para a nossa pesca, para a nossa culinária, e isso gera um impacto muito negativo na nossa renda e em diversos outros âmbitos, porque o peixe também, o peixe-leão, ele tem espinhas venenosas e em contato com o humano ele pode trazer bastante malefícios. Então esse projeto, ele nasce com o intuito de conscientizar a comunidade desse problema que está existindo do peixe-leão, que não é nativo, estar aqui e se proliferando muito rápido. E, além disso, trazer para os pescadores uma forma de resolução para esse problema. E aí, ele vai trazer diversos modos, fins lucrativos para esse peixe, como a conscientização do pescador, para que se pegar esse peixe ele pode ser usado para culinária. Em diversos outros países você vai ter o peixe-leão na culinária, e uma culinária muito forte, muito positiva. E, além disso, ele é um peixe muito bonito, ele é um peixe muito estético, então ele serve para apresentação mesmo, dele ficar exposto em expositório, em aquário. E fora isso, o mais importante, no decorrer dos anos, a nossa medicina ela vai tendo diversos progressos, ok? Então, a gente vai adquirindo diversas vantagens em cima da medicina, que vai tendo um processo evolutivo enorme. E o peixe-leão, o veneno dele, está sendo estudado para fármaco. Possivelmente, em breve teremos medicinas construídas através do veneno do peixe.
E isso gera um impacto muito positivo, porque se a população tiver o conhecimento desse problema que está acontecendo aqui na nossa costa, de um peixe que não é nativo, que está tirando o nosso equilíbrio, e se a gente unir as forças juntamente com os nossos pescadores, nós vamos conseguir dar destinos positivos e lucrativos para esse peixe, acabando resolvendo um problema e retornando o equilíbrio dos nossos mares. Ainda não chegou aqui na nossa costa principal, que é Praia do Futuro, na beira-mar, ainda não chegou nessas costas ainda, mas já está muito... já está vindo para a parte do Trairi, para essas praias assim que são mais afastadas dessas principais, eles já estão dominando tudo. E, como eu disse, eles se reproduzem muito rápido. A gente está perdendo aí o controle de como isso está se proliferando. Então, é muito complicado isso. Muito complicado, que se a gente não der uma atenção especial e significativa, isso vai ter problemas avassaladores. Entendi. E você levantou essa bandeira durante todo o processo Durante todo o processo, porque é um problema que realmente está acontecendo aqui na nossa costa cearense e que muitas pessoas não têm a noção, não têm o conhecimento por ser um projeto novo, mas que pela grande importância dele, para vocês terem noção, ele está sendo apoiado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, isso significa muito. Porque eles veem um problema gigantesco, que ele pode ter um grande progresso ou um grande retrocesso lucrativo. É sempre isso. Esse projeto, ele busca resolucionar lucrando. Então, você pode botar o peixe na culinária, o peixe-leão na culinária, tirar ele do mar, tirar ele de um canto que ele não está fazendo bem, botar ele nas nossas cozinhas, na nossa culinária, ou então botar ele em expositório, porque ele também é um peixe caro, ou então vender ele para o Ministério do Meio Ambiente, porque ele está sendo estudado para fármaco. Ou seja, é um projeto que tem cunho realmente sustentável. Né? Ele gera impacto social, mas também é possível de gerar renda. E aí, dessa forma... É possível demais gerar renda. E se a gente não fizer esse combate, ele vai reduzir a nossa renda. Porque acredito que todos nós que somos cearenses temos a plena convicção que uma das nossas maiores rendas vem da pescaria. Sim, com certeza. Então, ele está atingindo os nossos peixes. Que bacana você poder entrar com essa pauta e defender algo que realmente tem um impacto tão importante na nossa... Não, com certeza. Quando eu fui convidada pela Marinha do Brasil e pelo Ministério do Meio Ambiente, junto com o INGET, e o pessoal que propôs esse projeto ambiental, eu fiquei altamente gratificante, assim, por ter a oportunidade de ser uma embaixadora e levantar essa causa e vender esse projeto durante todo o concurso. Muito bom. Adelina, muitas das coisas que aconteceram nesse período são de notoriedade nacional, né? Foi televisionado por uma emissora nacional, você teve representantes de todo o Brasil. Uma das coisas que eu fiz, assim, eu não sei se eu acho que eu vou até depois apagar os meus comentários. Eu fiquei rebatendo os haters do evento. Eu acho que eu vi! Eu vi! Eu criei briga com um monte de gente, assim, gente, qual é a necessidade dela postar uma coisa na rede social dela e virar outra, mas eu prefiro a Miss não sei da onde. Eu falei assim, é só a senhora que prefere, porque a senhora deve ser tia da fulana. Porque respondi. Foi. Eu ainda vi um comentário que você botou assim, pois vai comentar na dela. Pois vai comentar na dela, deixa de ser inconveniente. Então, assim, eram feitas as postagens no perfil nacional e tinham milhares de pessoas que iam lá comentar coisas muito positivas. A maioria dos comentários eram muito positivos, mas tinha alguns comentários que eram muito, assim, chatos, né? Mediante esse contexto de visibilidade nacional, como é que você lidou com isso? Qual foi a sua percepção sobre isso, né? Dessa visibilidade? Como é que foi para você? Não,
Ter a visibilidade é sempre muito bom, é sempre muito importante, até porque eu consigo atingir mais pessoas com esse processo, né? Eu tenho a oportunidade de estar participando de momentos únicos através disso. Mas com certeza, as críticas e as pessoas maldosas, elas vão existir em qualquer coisa que você fizer na tua vida. Você pode ser, exemplo, uma dentista em um interior que você não vai sair de lá, você trabalha lá, mas ela vai ter um hater. Ela vai ter um hater. Alguém vai dizer alguma coisa sobre o trabalho dela. Não existe, não tem. Então é porque você realmente tem que aprender a absorver e a lidar. O que é crítica construtiva, ou então que é só aquela crítica para poder tentar te desmoralizar, mexer com o teu psicológico. E assim, não vou mentir, que às vezes dá aquela balanceada, que eu ligo aqui, Ricardo, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Me ajuda aqui, alinha aqui meus chakras, que tá tudo desalinhado, que às vezes dá uma bagunçada. Mas assim, no geral, é você lidar da melhor forma possível e leve. Você sabe o que você sabe quem você é. E isso daí é super tranquilo. O hater não vai me atingir, não. Eu sempre levo comigo sobre o lance da crítica. Que eu só vou validar aquela crítica de alguém que construiu alguma coisa e que ela é uma referência para mim. Porque se você é uma pessoa que me critica e você não construiu nada e você não é minha referência, você só tá falando. Não tem a me agregar. Acho que a gente devia escrever um livro sobre autocontrole, sobre autodomínio, sobre desenvolvimento pessoal. Mas às vezes dá uma surtada. Não pense que é tudo paz. Não pensa que é aqui uma reta aqui, que não é não. Que às vezes a gente dá umas... Mas vai e volta, é rápido. Não, mas é a emoção da vida, entendeu? Tem que ter esses altos e baixos, porque essa é a emoção da vida, essa é a graça de viver. Não é o impacto que traz, é os altos e baixos que a vida te traz, que a vida te leva, e isso faz a tua vida ser colorida. Sim. Porque se tua vida fosse assim uma linha, ai, que vida chata, né? Não quero. Porque ela dizia, quando a gente se conheceu, ela assim, Ricardo, você vai ver, na minha vida, todos os dias acontecem coisas incríveis. É sério, é real, eu tô te falando sério. E acompanhando diariamente a rotina dessa moça, nessa preparação, gente, é real. Coisas assim, inusitadas, fora do comum, aconteciam. E, assim, qual foi o meu grande aprendizado sobre a Adelina? Ela consegue transitar por essas coisas com leveza, discernimento. Claro, como ela falou, tem horas que tem os picos, né? Na preparação, existe um momento de confinamento, né? Existe um momento onde elas vão para um hotel, ficam lá as misses todas e muitas coisas acontecem nesse período de tempo, né? E antes disso, né? Antes desse confinamento, nós trabalhamos algumas estratégias de programação neurolinguística para ajudar a potencializar ainda mais esse estado de centramento, de autocontrole, de autodomínio. E lá no concurso era por telefone. Ricardo, 7 horas da manhã. Ricardo, acho que eu não tô bem. Então vamos fazer algumas técnicas aqui. 3 minutos. Eu só tenho 3 minutos. Tá bom, 3 minutos, vamos lá. E a gente trabalhando isso. E assim, o resultado foi que, mesmo num momento de tanta pressão, de tantas coisas acontecendo, essa criatura, ela esqueceu a sandália no hotel, gente. E a gente que tava nos bastidores aqui, eu falei assim, cara, eu vou de moto pegar essa sandália. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas ia acontecer, ia dar certo. No final, de algum jeito, ia dar certo. Nem que a gente trouxesse o peixe-leão para levar a sandália para você, marítima, lá no Marina, ia dar certo. Adelina, pensando nesse contexto de pressão, momentos em que você é submetida à situação de ficar longe da sua família, de pressão por estar comendo pouco, porque é uma dieta, e dieta, quem faz dieta, quem já fez dieta sabe que mexe com o nosso psicológico, né? Uma rotina intensa de treinos, uma pressão por conta dos patrocinadores, por conta do evento. O que vocês acham? O que você acha que, se você pudesse elencar as 3 características que seriam principais para uma pessoa lidar bem
com momentos de pressão. Você acha que dentre essas 3 características, o autocontrole seria uma das 3 características? Nossa, com certeza, amigo. O autocontrole estaria ali no top 1. Top 1, você tem que ter autocontrole, você tem que se conhecer. Acima de tudo, você tem que saber os seus limites, porque às vezes ultrapassa. Eu ultrapassei alguns dos meus limites, mas aquela coisa é sem me perder. Sem me perder. Porque chega num ponto que a fadiga, ela te consome. A fadiga de estudo, a fadiga física, a fadiga mental, que é muita, muita, muita cobrança. E até mesmo lá, dentro do confinamento, não tem nada leve. É assim, é uma pressão de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, tem que estar aqui embaixo pronta. Aí tem que trocar toda uma produção. É o tempo todo muito afobado, é um negócio assim muito afobado. E ó, eu não gosto desse negócio afobado não, mas eu acho que a pressa é inimiga da perfeição. Só que dentro da realidade que eu estava vivendo e jogando com as cartas que estavam postas na mesa, eu não tinha muito poder de escolha. Então, o que eu podia fazer era jogar conforme o jogo. Muito bem. E você foi uma boa jogadora. É isso aí, viu? Que ela penou, meu amor. Ela penou, não foi fácil, não. Bom, então você elencou das 3 características que uma pessoa deveria ter em si para conseguir lidar com momentos de pressão. Seria a primeira, autocontrole. Autocontrole. Segunda, A confiança em si, né? em si. Você tem que ter confiança. Acima de tudo, Confiar em si mesmo. confia. Só confia. Confia em Deus, confia em você, que vai dar certo. Mas também faz por onde, né? Não é tipo assim, dobrar aqui as pernas, olhar pra cima e falar, vai dar certo. Não. É você fazer a tua parte e ter aquela mentalidade que vai dar certo. Perfeito. Vai dar certo. Primeiro, então, é autocontrole. Segundo, confiar em si e confiar em Deus, porque ela fala muito disso, para ela é uma coisa muito presente, essa conexão com o espiritual. E o terceiro? O terceiro, sobre pressão, é calma. Eu acho que eu posso botar até a calma em primeiro. Posso botar até a calma em primeiro pra depois vir o autocontrole, entendeu? Porque se você mantém a calma naquela pressão, você domina tudo. Você consegue tirar de letra, porque a calma, ela vai te trazer uma paz de espírito. É porque assim, a calma, ela vai te desencadear todas as outras. Com a calma, você consegue ter autoconfiança. E com a calma, você consegue ter a confiança que vai dar certo. Você consegue ter o autoconhecimento e você consegue ter a confiança. A calma, Cadeia. a calma, eu acho que a calma ela é o principal de tudo. Porque no momento de desespero, se você tem calma, você consegue se rebolar para sair daquela situação. Gente, foram realmente muitas coisas, né? Muitas foram coisas. muitas situações que aconteceram nesse período. E a performance da Adelina era uma performance de uma atleta, né? De uma atleta que tá ali preparando fisicamente o corpo para uma competição, que tá preparando o inglês, que tá preparando as marcas, que tá ensaiando diariamente. Porque, gente, vocês veem aquele caminhado lá, né? Que é super bonito, elegante, mas não é simples aquilo ali. É toda uma preparação. Então, todos os dias tinha uma agenda de preparação em diversos aspectos. Então, não era só uma coisa. Um atleta ele tem que estar preparado para desempenhar a função dele. O seu tinha muitas outras coisas que estavam ali em jogo. Você falou que nesse período você abdicou de questões pessoais, né, da sua rotina de vida pessoal, de divertimento, para poder viver intensamente, principalmente esses 2 últimos meses, né? O que você aprendeu sobre lidar com o seu lado pessoal e o lado profissional nesse período? O que você gerou de aprendizado sobre como lidar com a vida pessoal e a vida profissional? Eu acho que elas caminham lado a lado. Eu não consigo divergir, tipo, essa daqui vai ser a Adelina Miss e essa daqui vai ser a Adelina pessoal. Eu acho que elas caminham
lado a lado o tempo inteiro, porque eu nem tinha tempo de dormir. Eu vou ter tempo de separar um negócio desse? Gente, não vou. Então, assim, é realmente você conseguir conciliar o teu profissional e o teu pessoal andando de mãos dadas. É você não vestir um personagem, porque aquele personagem, ele não sustenta por muito tempo, ele cai. Ele cai principalmente dentro de um confinamento, que é uma semana, 15 dias, um mês, ele vai cair. Ele não vai se sustentar, ele não vai. Porque dentro desse confinamento, são uma semana você vivendo todos os dias com um bando de meninas, um bando de coordenação, um bando de cobrança. É muita coisa. E acordando muito cedo, dormindo muito tarde, muitas produções, aí joga cabelo para um lado, joga cabelo para o outro, maquia de um jeito, maquia de outro, troca roupa. E assim, se você realmente tiver um personagem, ele não vai sustentar, ele vai cair. É involuntário, entendeu? Tem uma hora que vai cair, não tem como, é impossível. Então, ou você é você mesma, ou a máscara vai caindo em diversos momentos. Você sustenta, mas em algum momento você... Vixe, aquela pessoa agiu de tal forma. Tu viu o que aquela pessoa fez? E isso eu vi acontecendo com algumas meninas dentro do confinamento, entendeu? Meninas que se demonstraram ser de um jeito e em algumas atividades, em alguns momentos específicos, elas eram diferentes. Não é questão de bipolaridade. Foi só questão mesmo de a pessoa estar vestindo uma máscara e ela não conseguiu sustentar naquele momento. Num momento de desespero, num momento de pressão, que é um dos momentos cruciais. A pressão maior é do palco. Quando a gente está fazendo aquela apresentação para vocês, que a gente vai, faz a abertura, tu já tem que voltar correndo pro camarim, que é longe, o palco bem longe do camarim, correndo de salto. Tu desce, vai correndo pro camarim, aí troca de roupa, aí fila, tá com faixa, tá com brinco, tá com isso, tá com aquilo, o que tá faltando? Olha a fila, ordem. E assim, você fica louca. Não tem o que fazer, entendeu? Você fica louca. Então, se você não for você, não sustenta, não tem como. Uma hora você explode, você papoca. Não dá certo. Esse negócio de sustentar um personagem por muito tempo, ou então você vira o personagem de fato. Aí você nunca mais sai dele. Volta para aquela palavrinha que você tirou lá, que é autenticidade. Autenticidade. É ser você mesmo. É ser você mesmo. Esse é o segredo. É ser você mesmo. Em tudo, em relação a tudo, em relação a receber críticas, em relação a receber a pressão, em relação a receber atividades, compromissos, em relação a receber cobranças, tudo você tem que ser você mesma, porque aí você vai conseguir manejar um jogo com mais excelência. Bem, excelente, gente. É porque a gente tá falando aqui, na minha cabeça vem muitas memórias desse período, porque a gente ficou muito próximo. Ele viveu muita coisa comigo, Eu vivi dos bastidores lá e tudo mais. A gente tava jogando esse jogo juntos ali nos bastidores, né? Ela ali como protagonista da situação toda. Adelina, nesse período, quando você aparecia lá nas publicações da gente e a gente marcava fotos juntos e tal, eu não tinha dimensão do quantas pessoas são fãs, do quantas pessoas são adoradoras dos concursos de Miss. Eu recebi muitas mensagens. Muitas mensagens. Fala que ela é linda, fala pra ela melhorar a postura, fala que ela tem que focar no inglês, fala isso, fala aquilo outro. E a gente filtrava todas essas mensagens, porque estando ali na hora, a gente tem que contar com aquilo que a gente já fez, já tá preparado, né? Então eu recebi, assim, uma chuva de pessoas, mas vou te dizer que 99% dos comentários eram muito positivos sobre a sua participação. Inclusive, né? Aí quem torce para um time, quem torce para um profissional, a gente tá ali na torcida. E uma das coisas que ela falou desde o início, ela falou assim: olha, eu tenho certeza que eu vou ir muito bem na prova de corpo.
Na prova de corpo eu fui muito bem, ela tirou nota 10. Então, inquestionável, foi uma coisa que ficou muito nítida, que ela estava se preparando como realmente uma atleta. Ela ia pro spa, fazia os treinos de eletroestimulação, fazia muitas coisas para poder chegar naquela performance física, além dos treinos de academia, para chegar naquela performance física. Mas eu queria, para a gente poder finalizar esse nosso encontro aqui nesse podcast, que você pensasse nas mulheres que você representou, né, no Brasil inteiro. Esse é um concurso que existe há centenas de anos, né? Assim, é um concurso que data de muitos anos atrás. Então está no inconsciente coletivo. A gente sabe o que é uma Miss, né? Todo mundo sabe o que é uma Miss. Existe esse imaginário, né? Eu queria que você desse um recado para uma Miss que possa estar assistindo, uma jovem, uma menina que tem esse sonho, que te acompanhou, que te assistiu. O que você diria para uma menina que tem esse desejo de também, assim como você, representar o seu estado, representar a sua nação? Que conselho você daria para uma pessoa que está também te admirando e buscando em você essa referência? Eu acho que a palavra certeira que eu poderia dar é determinação. Porque se você é determinado o suficiente para traçar aquele objetivo ali, você vai ter obsessão. E com isso, nada te para. Porque você sempre vai achar uma brecha se você tiver determinada o suficiente para você poder fazer o que tem que ser feito. Porque às vezes nem é o que a gente quer fazer. Mas tem coisas que tem que ser feitas independentemente de tudo. E é basicamente isso. Seja determinada o suficiente que você consegue. Muito bem. Quando eu conheci a Adelina, eu disse assim, aí eu já profetizei, tá? Isso aqui tá, eu quero que fique registrado em rede nacional aqui e para outros países também. Eu falei assim, Adelina, maravilha, você tem uma carreira incrível como modelo pela frente, você tem muito potencial, mas eu imagino que a Adelina tem outras coisas que podem vir a brilhar os olhos dela, assim, profissionalmente falando, né? Ela tem uma habilidade de comunicação excepcional. Todas as pessoas perceberam isso e comentaram essa habilidade. Então eu vejo a Adelina realmente como uma comunicadora, além desse trabalho de Miss e de modelo, para além disso, né, a parte da comunicação. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar com você, de acompanhar nesse período todo. Eu acho que nesse período de Miss, né, nesse concurso, eu ganhei uma amiga, ganhei uma pessoa que eu vou levar pro meu coração. E, poxa, quero desejar muita luz, muita sorte para você. Quero te parabenizar pelas suas características pessoais. Ela tem uma determinação que é muito dela. Ela tem uma habilidade de conseguir colocar foco nela enquanto ela faz algo. Ela mencionou, né, que quando ela estava lá no palco, as meninas estavam falando as suas palavras, ela nem prestou atenção. Ela estava focada nela. Isso é muito importante. Esse foco em si. Obrigado pelo aceite do convite. A OSPER, né, é uma redução da palavra prosperidade. E como você é a primeira pessoa desse episódio, então a gente vai iluminar você com muita prosperidade nesses dias. Quem sentar nessa cadeira aqui, gente, pode ter certeza, vai ter muita prosperidade, vai ser banhada de prosperidade. Muito obrigado. Recebo. Muito obrigado e espero você em muitas outras oportunidades. Se Deus quiser, eu que me sinto altamente lisonjeada. Você foi um presente pra minha vida e que eu vou te levar eternamente comigo. Você não tem noção da importância que você tem pra mim, do quanto que você me ajudou, do quão importante é você pra mim. Então, tá aqui hoje, sentada nessa cadeira, tendo esse bate-papo maravilhoso, eu tenho certeza que é o início de uma grande história. Maravilha. E vamos finalizar dando um beijo pra Dona Kátia? Vamos, que a Pop sofreu! Tchau, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.